Pedi para os irmãos abrirem, mas eu não abri ainda. Peço perdão por isso. Ah, está legal. Os irmãos me ouvem bem? Se ligar o telefone? Sim. Está para ouvir? Bem? Então, um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Ageu capítulo 2, versículo 10 a 19, diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impuro. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seu fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Sem a Tua graça, sem o poder do Teu Espírito Santo, sem o Senhor nos conduzindo, nós não conseguiremos responder corretamente esse texto. Nós podemos compreender talvez intelectualmente, nós podemos talvez ter ouvido alguma coisa já sobre esse texto, mas nosso coração jamais se voltará a Ti em resposta à Tua Santa Palavra, se não for pelo trabalhar, pelo operar do Teu Espírito Santo. O tom da minha voz não pode fazer isso, a velocidade das minhas palavras não pode fazer isso, a intensidade com que digo, embora importante, não pode fazer isso, não pode transformar os nossos corações, mas o Senhor pode. O poder do Teu Espírito Santo, que é derramado sobre nós graças à morte e ressurreição de Jesus, pode transformar os nossos corações essa semana, pode transformar, nos levar a responder essa vida diante do Senhor, Pai. E por isso eu suplico pela minha vida, pelos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Usa-me apesar de mim para a edificação dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo, mesmo que usou, que inspirou Ageu a proclamar essa profecia em nome do Senhor, seja esse mesmo a trabalhar entre nós aqui, Senhor. Se houver pessoas aqui que não conhecem o poder do Senhor, que ainda não responderam ao Teu Evangelho com fé e arrependimento, que ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento, se houver pessoas aqui nessas condições, Pai, que a Tua palavra, que o operar do Teu Espírito Santo faça isso em nosso meio, faça esse milagre e leve essa pessoa a ter os seus olhos abertos diante do Senhor, Pai. Nós rogamos a Ti, Senhor. Se há alguém aqui que ainda está em um processo de vista embaraçada, que o Senhor traga
clareza a sua presença. Nós oramos, Senhor, por cada um presente aqui, aqueles que vêm com sede de ouvir a sua voz, de serem consolados, exortados, alertados pelo Senhor. Que o Senhor nos vivifique nessa manhã para a tua glória, Deus. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Como nos sermões anteriores, começo com a premissa de que quando nossas prioridades estão desorganizadas, nós acabamos por perder o que deveria ser a nossa prioridade e o que é secundário que nós priorizamos. Quando nossas prioridades estão desorganizadas, tudo se torna ruína. Um exemplo disso é um estudante que decide virar a noite estudando para tirar uma boa nota. No começo isso parece um grande esforço e dedicação, mas o cansaço acumula e faz o seu rendimento cair, e a sua memória falha, porque ele falhou com a sua prioridade o semestre inteiro, mas quer recuperar. Enfim, há muitos exemplos que posso citar disso. Como, por exemplo, um casal foca tanto em dar o melhor para os filhos, dar a melhor escola, a melhor atividade, o melhor futuro, e acaba deixando de não se dar aos filhos. Ou acaba deixando de lado cuidar da própria relação conjugal. Enfim, você entendeu o princípio, entendeu os meus exemplos. Nós estamos em uma série não sei se eu estou muito avivado, mas eu estou sempre achando que está meio baixinho. Nós estamos em uma minissérie chamada Prioridades em Ruínas. E nessa minissérie nós já pegamos 2 sermões aqui. O primeiro sermão, que vai do capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 inteiro, versículo 1 ao 15. Nós vimos que aquele povo estava com as suas prioridades fora do lugar. E o que você percebe ali é que quem põe outra prioridade perde tudo, inclusive o que se estava tentando preservar, como já foi dito. Então Deus nos chama a priorizar o que precisa ser priorizado: o relacionamento, a comunhão com Deus. E a reflexo, a evidência de que esse relacionamento, que essa comunhão com Deus não estava acontecendo, é que eles haviam abandonado a construção do templo. Ou seja, não é que o prédio, colocando já, me antecipando aqui, mas aplicando a nós, não é que Deus está presente somente dentro dessas 4 paredes, não é isso, mas que o modo como você se relaciona com as atividades religiosas, inclusive, reflete como você está no seu relacionamento com Deus. Deus deixou meios para nós nos relacionarmos com Ele, as Escrituras, a oração, o culto público dominical. Bom, no segundo sermão, nós fomos para o capítulo 2, versículo 1 ao 9, um texto inclusive muito conhecido, que fala da glória da segunda casa. E mesmo quando eles começam a priorizar a construção do templo, mesmo quando você põe Deus em primeiro lugar, o que nós percebemos é que todas as vezes parece que ficou pior. Não é isso? E Deus está fazendo algo, na verdade, muito maior, Ele está cuidando de tudo. Lembra-me de uma das aplicações que nós fizemos, é que parece que agora que você priorizou o relacionamento com Deus, você não está mais negociando a sua fidelidade a Deus para conseguir continuar mantendo aquele trabalho. E parece que as coisas ficam piores agora. Mas o que Deus está fazendo é algo muito maior e melhor. Ele está transformando o seu coração, está te ensinando o que é dependência dele, e não dependência da sua malandragem. Por isso, o sermão anterior foi um convite para que você seja forte, para que você não tema, para que você trabalhe. E o que vai te levar a ser forte, a continuar trabalhando, a continuar priorizando Deus, não é só a sua força, ou a sua coragem, a sua falta de medo, ou quanto você é capaz de trabalhar. Mas o que vai te levar a ser forte, a não temer e a continuar trabalhando, é a promessa dele de que Ele está conosco. E essa promessa foi firmada na cruz, foi firmada na sua ressurreição. Essa promessa foi firmada antes de subir aos céus, quando Ele disse: eu estou conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então nós chegamos nessa terceira profecia. E o texto vai nos mostrar que as prioridades, algumas delas já estão alinhadas. E parece que não tem muito resultado as coisas. Observe o versículo 10 a 12, no 24º dia do 9º mês, do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão com a lei. A questão era sobre a lei, então os sacerdotes eram as melhores pessoas para decidir essa questão. E a questão é a seguinte: se alguém leva carne santificada na borda de uma roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Deus usa princípios aqui da cerimônia sacrificial, dos sacrifícios, para ensinar o povo sobre pecado e sobre santidade. Em Levítico, no capítulo 6, no versículo 27, por exemplo, nós vemos que quem toca nessa cerimônia de sacrifício, você vai ver no capítulo 6, versículo 27 de Levítico, quem toca na carne santificada, torna-se santo. Levítico 6, versículo 27 vai dizer o seguinte: tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Olha que bênção. Então, tocou na carne, é santo. Bênção. Esse é o princípio ali estabelecido em Levítico 6, 27. Mas, ou seja, aqui nesse versículo 27, se trata de uma carne do sacrifício pelo pecado. E quem toca essa carne diretamente é considerado santo. O que é considerado santo? Ou seja, é separado para Deus naquele contexto. Então existe aqui uma transmissão, digamos assim, de santidade pelo contato direto com o sacrifício. Mas isso não se aplica de maneira indireta. Então a santidade não é contagiosa por um contato indireto. Eu explico. A pergunta aqui é sobre o quê? É sobre o contato indireto. A carne santa toca a roupa como se fosse um bolso, é colocada no bolso, algo nesse sentido, sabe? Na barra da roupa, enfim. A carne santa toca a roupa toca os alimentos, e esses alimentos ficam santos? E a resposta é não. A carne tocou a roupa de fato, mas não foi a carne que tocou os alimentos. Agora a carne tocou a roupa toca os alimentos. Os alimentos permanecem, são santificados agora? E a resposta é não. A resposta do sacerdote está correta. Ageu está lidando com o princípio da lei mosaica, que é santidade não é contagiosa por meio indireto. Agora, a impureza sim. A impureza é contagiosa com facilidade, mesmo por meios indiretos. E é isso que diz o versículo seguinte, versículo 13. Versículo 13 diz: então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então no Antigo Testamento, tocar em um cadáver deixava a pessoa ritualmente impura. E esse sentido não é porque o corpo fosse sujo no sentido moral, mas porque a morte representava quebra, desordem e um fruto do pecado. Então era um símbolo visual, digamos assim, só para ficar claro para nós, tentando simplificar ao máximo. Então a pergunta de Ageu aqui é a seguinte: se alguém que ficou impuro nesse sentido, ficou impuro por tocar em um morto, e esse alguém agora encosta em uma comida, essa comida fica impura também? E a resposta é sim. Nesse caso, é transferido de forma indireta. Então o ponto aqui, meus irmãos, é que a impureza se espalha facilmente, mas a pureza não. O mal contamina, mas o bem não contamina automaticamente. Essa mesma lógica, clara, embora pareça injusta aqui agora no princípio, mas essa mesma lógica se aplica na questão da saúde. Se você encosta em uma pessoa gripada, você pode pegar gripe, você pode ser contaminado. Mas se você encosta, passa a mão ali
Molinho nunca ficou doente. Né? Você passa a mão no braço da Olita e você vai passar aqui em mim, mas você pega essa saúde desse mundo, né? Se você encosta automaticamente uma pessoa saudável, você não fica saudável automaticamente. É óbvio. É este o ponto que está sendo colocado aqui. Agora, por que Deus convoca os sacerdotes, todo o povo, para pensar sobre esse tema? Ele vai dar o motivo dessas perguntas e dessas respostas sobre pureza e impureza no versículo 14. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Percebe o que está sendo colocado aqui? Percebe o desenvolvimento disso? Primeiro, assim é este povo. O texto nem diz, assim é o meu povo. É este povo. E aí se trata de algo, uma pessoa, são pessoas, é algo pessoal, esse povo. Assim é esta nação diante de mim. Ou seja, essa é a condição de impureza que eles estão diante de mim. É uma condição espiritual diante de Deus. E por causa dessa condição espiritual diante de Deus, assim é também toda a obra das suas mãos. E assim é também o que ali oferece. Agora observe, porque eles estavam numa condição espiritual impura, toda a obra das suas mãos e o que ali oferece é impuro também. Tudo é impuro. Se eu quero chamar a sua atenção, aproveitar essa oportunidade para chamar a sua atenção para algo muito importante. E a isso devo ao reverendo Weber Campos Júnior. Observe que a impureza toca todas as áreas, toda a obra de suas mãos, toda a ação, tudo que você faz, toda a sua vida secular se torna impura diante de Deus. E até o seu serviço de culto, os sacrifícios, o que ali oferece, adoração, sacrifícios. Não há separação aqui entre sagrado e secular. Na verdade, quando a condição espiritual, ou seja, o coração diante de Deus, vai mal, tanto o que você faz para Deus na sua vida secular, no seu dia a dia. Estou usando essa expressão de secular porque os irmãos entendem, embora eu não a reconheça. Mas tanto que você faz na sua vida secular, quanto o seu serviço de culto a Deus é rejeitado. E não há separação entre uma coisa e outra. Não há separação entre a vida espiritual e a vida secular. Tudo é impuro. Porque a condição deles diante de Deus é de impureza. Ageu agora, as pessoas definem aqui o que se trata dessa questão de estar em condição de impureza. Porque Ageu não está falando de uma impureza cerimonial. Embora ele use essa imagem para chamar a atenção deles e dizer assim, está vendo? Tudo que vocês fazem é impuro. Porque vocês estão numa condição impura e por isso tudo que vocês tocam está sendo contaminado. Embora vocês estejam construindo um templo, que é uma coisa santa. Mas o fato de vocês estarem construindo um templo, que é uma coisa santa, não faz de vocês pessoas santas. Vocês precisam priorizar a coisa certa, mas construir um templo não significa que vocês agora passaram a ser santos. Há uma condição, um coração diante de Deus que precisa ser transformado também. Não basta só ir aos cultos, se posso dizer só. Porque nós sabemos que ir aos cultos é uma grande guerra. Mas não basta ir aos cultos ou ter uma linguagem evangélica ou ter uma playlist cristã que você ouve no Spotify. Isso naturalmente não faz de você uma pessoa santa. O fato de você trabalhar no seu trabalho agora não é mais, por exemplo, deixa eu me dar um exemplo aqui, né? Não é mais atender as pessoas não crentes como médico. Seu trabalho agora é uma clínica evangélica. Você só atende pessoas crentes. Isso não faz de você uma pessoa mais pura ou santa. Ageu está falando aqui de uma impureza cerimonial.
Ele não está dizendo assim, vocês tocaram no cadáver, porque vocês tocaram no cadáver, agora vocês estão trazendo impureza para tudo que vocês estão fazendo. Não é esse o ponto. Ele está dando um diagnóstico da condição espiritual deles. Não é um problema de limpeza ritual, cerimonial. Observe, eles já estavam trabalhando no templo, já estavam fazendo as coisas certas. Eles começaram a fazer isso no capítulo 1, versículo 14. Ageu não denuncia nenhum erro litúrgico aqui. O problema é o povo. O problema está no povo. O problema está na nação diante de Deus. Como eles estão se colocando diante de Deus. Era um problema de falta de arrependimento. E é por isso que no versículo 17 diz que ele fez tudo aquilo. Ele trouxe tanto problema para esse povo. Mas ainda assim não houve entre vocês quem voltasse para mim. Tem a ver com o relacionamento com Deus. E não só estar ou não construindo uma coisa. Então isso explica porque as ofertas eram impuras. Mesmo eles oferecendo ofertas, que era uma coisa que devia ser feita. Ninguém está dizendo que eles deveriam parar de oferecer sacrifício naquela ocasião. É que mesmo oferecendo sacrifício estava sendo impuro. Por causa do seu coração, da sua condição diante de Deus. Isso explica porque as obras das mãos deles eram impuras. Tudo que eles faziam era impuro. Isso explica porque o povo era impuro. Tudo era impuro, porque ainda não tinham se voltado para Deus de coração. É como se você tivesse ouvido há um mês atrás, sei lá quanto tempo, o primeiro sermão dessa minissérie, e você tivesse entendido que priorizar as coisas no lugar de Deus te leva a perder Deus e as outras coisas. E aí você fala, entendi, glória a Deus, eu entendi. Então, você começa agora a priorizar as coisas de Deus. Só que você faz isso apenas para não perder as outras coisas, você não quer perder elas. A ação está correta, priorizar as coisas de Deus está correta, mas seu coração ainda não está, está longe, está distante. Então Deus convida aquele povo a refletir sobre o passado deles, e como isso ainda está refletindo inclusive no presente deles. Versículo 15 a 17 diz que agora considerem, ele chama, preste atenção, considerem tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deve ser feito isso, isso é bom. E antes disso, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Deus fez isso, não foi o diabo, foi Deus. Eu feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para o do Senhor. Lembram-se? Eu peguei e estava judiado para mim. Mas lembra-se que foi ali? A confissão? Capítulo 5, parágrafo 5. Deus, que é muito sábio, justo e gracioso, muitas vezes deixa os seus próprios filhos entregues a várias tentações e a corrupção de seus próprios corações por algum tempo, para castigá-los por antigos pecados, ou para mostrar-lhes o poder oculto da corrupção, ou para mostrar-lhes o poder oculto da corrupção e o do dolo em seus corações, a fim de que se humilhem, para levá-los a uma dependência mais constante, mais próxima de Deus, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado e para outros propósitos justos e santos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pense no momento dessa profecia. Eu agradeço, meu irmão. Reflita sobre o momento em que essa profecia está acontecendo. Ele já havia iniciado a obra do templo que foi exigida no capítulo 1. E a Ageu é muito bom, ele dá certinho as datas, você não perdeu o flow. Eles já haviam iniciado a obra do templo. Eles já tinham feito isso há 114 dias aproximadamente. Já tinha 114 dias que eles estavam trabalhando no templo. Já tinham se levantado, vamos agir, vamos melhorar então, é isso, glória a Deus.
Já houve aquele despertar, como diz no versículo 14. Eles ainda estavam experimentando, ainda assim, 114 dias depois de começarem a priorizar a coisa certa, eles ainda estavam experimentando dificuldades na colheita. Eles ainda estavam sofrendo com as dificuldades da colheita. Eles ouviram que iam mal por priorizar a coisa errada no capítulo 1. Eles priorizaram a coisa certa, a comunhão com Deus, e Deus prometeu uma glória maior do que a primeira do capítulo 2, versículo 1 ao 9. Mas depois de 114 dias, depois de começarem a priorizar a coisa certa, mas depois de 63 dias, depois deles ouvirem a promessa de uma glória maior, eles ainda estão passando por dificuldades. As coisas não pareciam melhores. Não parecia. E isso porque a colheita já tinha sido colhida antes deles começarem essa obra. No versículo 14 do capítulo 1. Então, quando a gente fala no capítulo 2, no versículo 10 e 19, esse texto que nós lemos, a colheita ruim ainda era a colheita ativa daquele ano. Os armazéns ainda estavam vazios e o campo estava na mesma situação até aquele dia. Ou seja, o povo ainda não tinha experimentado as bênçãos do Senhor, mesmo depois de quase 3 meses ou mais, de priorizarem as coisas de Deus. Parece com algo que você já experimentou na sua vida? Isso é natural. Isso é natural. Você não começa, você nunca fez academia, você não começa a academia hoje e depois de 100 dias você está em uma competição de fisiculturismo. A não ser que você seja um assim. Mas não consigo. Pelo menos eu. Você não passa anos, meu irmão, minha irmã. Deixa eu falar com os homens aqui, melhor. Você não passa anos negligenciando a liderança da sua casa. E logo após você corrigir isso, você perceber esse problema, os seus filhos e a sua esposa vão passar a respeitar a sua autoridade. Não vai não, fica tranquilo. Eu não estou dizendo para você se acostumar com isso, mas vai demorar para corrigir isso. Porque o dano aconteceu, já foi. Você precisa recuperar isso. E isso não acontece durante o dia. Você não para de consumir pornografia e depois de meses, de poucos meses, você não se sente mais tentado a imaginar ou desejar os seus irmãos e as suas irmãs. Mas eu já parei faz 3 meses. Isso é pouco tempo. Isso é pouco tempo, irmão. Continue lutando. Você não passa anos negligenciando a leitura bíblica e após iniciar a sua rotina de devocionais, você começa a experimentar um imenso prazer na leitura da palavra de Deus. Há momentos que Deus faz isso graciosamente, mas de verdade, esse sabor vai acontecer. A santificação é progressiva. Há momentos que Deus derrama uma maior graça. Versículo 18 e 19. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte: considere isso agora, nesse dia de hoje. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, ou seja, vocês não começaram uma nova safra de plantação. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está falando através de Ageu que a disciplina cessou. E o favor de Deus, embora a disciplina também seja a graça de Deus, ele está falando o favor de Deus, uma bênção, está de volta. A semente ainda estava no celeiro. As colheitas futuras ainda não tinham acontecido. A figueira, a videira, a romanceira, a oliveira não deram fruto. Até aquele dia, nada tinha mudado. Mas, e eu gosto tanto desse mas,
Meu irmão, para de vez em quando nesse máximo, você estiver lendo as Escrituras. Mas, de hoje em diante, aqui está um marco, uma posição de mudança, um lugar de mudança. Mas de hoje em diante, isso mostra que o povo está vivendo as consequências da colheita fracassada, também naquele tempo presente. Já havia 3 meses que eles tinham iniciado a construção do templo, mas ainda estão sofrendo as consequências do seu pecado, sentindo os efeitos dele no prato, no seu estômago. Então você pode, meu irmão e minha irmã, de fato ter se arrependido do seu pecado há um mês atrás, quando você ouviu o primeiro e o segundo dessa série. Mas sabe de uma coisa, as consequências do pecado estão aí. Elas existem. Fique tranquilo, isso é para você estar despertado, você entender. Antigamente, quando eu era criança, tinha um sininho no culto que a gente balançava assim. Alguém viu isso? Vocês não estavam conversando? É triste precisar de um sininho, né? Precisam parar de balançar no culto. Tinha. Meu irmão, você pode ter se arrependido do seu pecado. Minha irmã, você pode ter se arrependido do seu pecado. Mas as consequências existem. Você precisa lidar com elas. Elas não vão sumir. Mas quando nós chegamos nesses versículos 18 e 19 sobretudo, nós vemos Deus marcando um dia específico na história deles. Ele diz: de hoje em diante eu abençoarei vocês. Eu abençoarei vocês. E isso não é uma metáfora do texto. Isso não é uma metáfora. Deus está falando aqui sobre uma bênção real, literal, agrícola, temporal, porque o povo está vivendo dentro da aliança mosaica, para que você não pense que eu virei interromper a prosperidade. Eles estão vivendo dentro de um período que nós podemos chamar de lei mosaica. Então, a aliança que governava a relação de Deus com Israel como nação. A aliança mosaica funcionava assim, irmãos. Você obedecia, trazia a bênção na terra. Desobedecia, trazia a disciplina na terra. Você pode ver isso em Deuteronômio. E Ageu está justamente chamando o povo a olhar para trás e perceber o campo seco, a colheita pequena, as dificuldades que eles estavam vivendo, eram a disciplina justa e amorosa do Senhor para trazer eles de volta ao pacto. E nesse sentido nós vimos que isso se aplica a nós. Deus, que é muito sábio, justo e gracioso, muitas vezes deixa os seus próprios filhos entregues às suas tentações, por esses propósitos da dita aqui. Mas agora, ao colocarem o coração no Senhor, ao retomarem a construção do templo, não só com ferramentas, mas com o seu coração direcionado a Deus, Deus interrompe a disciplina e promete restauração, promete restaurar as coisas. Essa é a lógica da aliança mosaica sendo cumprida de forma perfeita. Deus disciplina, Deus chama, Deus recebe de volta, Deus restaura. Nada disso aqui é acidental, nada disso é simplesmente uma coincidência agrícola. De repente eles começaram a fazer as coisas certas e as coisas começaram a funcionar. Nada disso é pedagógico. É a pedagogia, do pacto funcionando aqui. É Deus ensinando o povo de Israel que a vida só floresce quando o coração e a adoração são colocados no lugar certo. É Deus ensinando o seu povo que a vida só floresce quando o seu coração e a sua adoração estão no lugar certo. Você pode perseguir muitas coisas e ainda assim não se sentir vivo. Você já teve esse desejo de conseguir algo, de finalmente ter aquilo que você tanto desejava, de comprar aquela coisa que você tanto queria, e você finalmente conseguiu, e o seu coração continua escravo àquilo, continua insatisfeito? Porque vida em abundância só se encontra em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos fazer uma pausa, uma pergunta. Se isso fazia parte da aliança mosaica, como isso se aplica a nós hoje? Nós não vivemos mais em uma teocracia, não temos uma terra prometida física, nós não temos um templo de pedra para reconstruir. E Deus não regula as nossas colheitas ou nossas finanças da mesma maneira que Ele fazia com Israel.
Então, como isso se aplica a nós? Nós precisamos entender que toda essa estrutura de bênção e disciplina era pedagógica, era temporária e apontava para algo maior. Deus estava ensinando para o povo que o pecado e a falta de comunhão com esse Deus tem consequências terríveis nos nossos corações, mas também na nossa economia. Vai dizer que não? Vai dizer que o pecado e a corrupção não afeta a economia? Afeta, ora. Afeta toda a sua vida, seus relacionamentos, tudo que envolve a sua vida. Eu me lembro aqui, é difícil para mim não resgatar um sermão que foi pregado um tempo atrás, em Josué 7, onde Acã rouba um tapete babilônico, que não deveria ser pego como despojo da guerra lá em Jericó, e ele guarda isso para ele, e logo depois, por causa do pecado de Acã, todo o povo é punido, todo o povo é prejudicado, e nós ouvimos isso e achamos isso injusto, mas na verdade é que todo o pecado que nós cometemos afeta não só a nós, afeta toda a nossa volta. Isso é aplicável de muitas maneiras, eu não quero me estender aqui. Porém, essa profecia de Ageu é muito bom em fazer isso. Acho que eu mencionei isso no sermão anterior. Ageu é muito bom aliás, não Ageu, eu posso dar esse mérito para Ageu. Ageu, usado por Deus, faz de uma maneira maravilhosa uma correção e um encorajamento. Ele está sempre corrigindo, alertando, mas encorajando o seu povo. E essa profecia termina de um tom positivo. Ela diz: de hoje em diante eu abençoarei vocês. E o que nós precisamos entender é que em Cristo nós recebemos um de hoje em diante muito maior e muito mais profundo, muito melhor do que eles naquela ocasião específica, porque Cristo inaugura a nova aliança em seu sangue. E como que Cristo faz isso? Como que Cristo inaugura a nova aliança no seu sangue? Ele faz isso tomando sobre si as nossas impurezas, levando na cruz a nossa vida desordenada, quebrada e em ruínas, e nos dando em troca o seu coração novo. Ele nos reconcilia com Deus, perdoa a nossa culpa, Ele remove a nossa vergonha e coloca o Espírito Santo dentro de nós para nos reconstruir, para nos transformar, nos dar nova vida, para construir aquilo que o pecado destruiu e desfigurou. Quem confia em Cristo, quem responde a essa obra de Cristo, o seu sacrifício na cruz, que restaura o nosso relacionamento com Deus, que leva o nosso coração para Deus, quem faz isso, quem confia nele, recebe uma nova vida, um novo coração. E não porque merece, mas porque Cristo já fez tudo o que é necessário para trazer de volta esse coração. Quando Cristo ressuscita, meus irmãos, Deus está dizendo ao mundo: de hoje em diante, toda a bênção espiritual é dada aos meus filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então isso significa que Deus não promete simplesmente uma colheita melhor para você, mas promete um coração novo, que é justamente a raiz do problema daquele povo. Deus não promete simplesmente uma terra física, mas promete uma nova criação, novos céus e novas terras, de modo que a Babilônia e qualquer outro reino, nenhum outro reino pode tirar de você. Deus não promete que sua obediência comprará as bênçãos de Deus. Ele promete que a bênção já foi comprada pela obediência de Cristo. E que a obediência agora que você oferece a Deus é fruto daquilo que Cristo fez, é uma gratidão e não uma moeda de troca com Ele. O povo de Ageu esperava ver o campo florescer, mas nós esperamos ver Cristo formado em nós. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo. A bênção deles era o retorno da colheita. A nossa é a certeza inabalável, inegável, de que Cristo está sendo formado em nós, e que por causa do Evangelho nós passamos agora a ter, por causa do Evangelho nós passamos a ter aquilo que nós não tínhamos antes.
Por causa do que Cristo fez na cruz, agora nós temos coragem para obedecer. Agora nós temos domínio próprio diante do pecado. Não somos mais como aqueles que estão alcoolizados, estão bêbados. E é por isso que diz que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha domínio próprio, não se embriague com o vinho, de forma que você viva sem saber o que está fazendo. Por causa de Cristo agora, nós temos domínio próprio diante de Deus. Por causa de Cristo e do seu Evangelho, nós temos agora constância na nossa devoção. Você pode ter responsabilidade nas palavras e nas ações. Você agora é transformado em alguém que é fiel nos seus compromissos. Você tem agora, você desfruta de ter agora uma sobriedade nas suas decisões, porque você está sendo guiado pela sabedoria de Cristo. Você agora não força você tem força, aliás, para suportar os sofrimentos e as provações que antes você não tinha. Você desfruta de uma pureza no seu coração e não só uma mudança de comportamento de modo religioso, de modo legalista, religioso, essa palavra da minha batida, anos 2000, né? Você não agora mais apenas cumpre lista de regras, de forma que você se comporta até bonitinho na vida das pessoas, mas o seu coração desfruta de uma santificação. Agora nós somos transformados e renovados para ter perseverança até o fim. Meus irmãos queridos, Ageu nos mostrou e nos mostra que a vida só floresce quando o coração é colocado no lugar certo. E o Evangelho nos mostra que o próprio Deus em Cristo coloca o nosso coração no lugar certo. Ele faz isso em nós. Em algum momento, nas cerimônias, você colocava na carne, então era santificado. E o que nós lemos nos Evangelhos é que em algum momento uma mulher, ritualmente, cerimonialmente impura, ela está acometida por uma enfermidade, e ela está há muitos anos com fluxo de sangue. Então ela toca em Cristo. Ela toca em Cristo. E ela é purificada. Cristo faz isso conosco. E de verdade, a mão que você levanta para tocar em Cristo é a fé. E talvez você não tenha nem fé para tocar em Cristo. Mas graças a Deus, tem mais de Deus em Efésios. Que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a sua mão que se estende em direção a Ele para ser purificado, é Ele quem te deu. A santidade que não se espalhava agora nos alcançou. A impureza que contaminava agora é vencida em Cristo. A disciplina que pesava agora é uma disciplina que nos forma, porque nós entendemos que Deus disciplina aquele que Ele ama. E o de hoje em diante, de Ageu, agora ecoa na morte e ressurreição de Jesus. Na morte de Jesus, Ele estabeleceu um de hoje em diante, nos dizendo: está consumado. Na sua ressurreição, Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Quando o nosso arrependimento... Aliás, deixe-me fazer isso um convite, que o nosso arrependimento seja sincero, que nós nos humilhemos diante do Senhor, que a nossa obediência seja um fruto de gratidão diante desse Cristo, e que o nosso descanso seja o próprio Cristo. Deixe-me ainda fazer apenas algumas observações. Priorize a sua vida devocional. Priorize a sua vida devocional. Não priorizar a vida devocional é colocar suas prioridades em ruínas. De fato. Despriorizar a vida devocional
mas não se atentar ao seu coração, é mascarar as suas prioridades certas. Por outro lado, quando nós ouvimos frases como essa, priorizar sua vida devocional, mas não se atentar ao seu coração, é mascarar que a sua prioridade está correta. Quando nós ouvimos isso, então nós vamos fazer o devocional e você diz assim, mas eu não estou com tanta vontade de fazer, eu não estou sendo sincero. Eu estou falando da sua vontade. Quem falou de vontade? Não caia nessa cidade de pensar, não vou fazer porque eu preciso ser sincero. Não vou ler agora, estou lendo só por ler, então não vou ler não. Muito pelo contrário. Priorize a sua vida devocional, não ignorando quando o coração está incorreto, quando o coração está distante. Mas priorize a sua vida devocional justamente porque ele está incorreto e porque ele está distante. Legalismo é fazer as coisas, aliás, legalismo é fingir, moralismo é fingir que você é alguém espiritual quando você não é. Legalismo e moralismo não é você ler as escrituras mesmo quando não está com vontade. Isso não é legalismo porque você está lendo e diz assim, Deus, eu estou diante do Senhor, e o Senhor sabe que eu não tenho desejo disso. Mas alcança no coração. Desperte em mim o desejo pela sua palavra. Esse ano teve um mês, eu não me recordo agora qual mês, que eu passei todos os dias lendo o Salmo 119. E eu li o Salmo 19 e isso cortava meu coração. Eu dizia assim, Senhor, sua palavra não tem parecido tão doce como parece do salmista. Eu não tenho tido tanto deleite, desperte meu coração nisso. Só que se você não está sentindo isso, eu não digo para você assim, então não leia para que você não seja um hipócrita. Deixe de ser tolo. Deixe de cair nessa cilada. Leia justamente para você não ser um hipócrita. Leia justamente porque você precisa. E leia e diga, Senhor, eu preciso. Eu quero priorizar a minha comunhão com o Senhor. Embora nossa comunhão com o Senhor não se resuma à sua vida devocional, o texto diz, orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Há muitas ênfases práticas que nós podemos colocar aqui, mas eu espero que você ouça e que o Espírito Santo aplique esses princípios nas áreas que você está vivendo com o Senhor. Um alerta que eu faço: não pare de priorizar a comunhão com Deus por não estar vendo resultados. Não faça isso. Não pare. Mesmo que a princípio pareça que não está acontecendo. Mesmo que, eu estou tanto tempo já, mas eu não sinto, não está rolando. Não pare. Continue. Faz só 114 dias que você começou a priorizar para exemplo. Não pare. Mas por último, use, como diz o texto, leia. Deixa eu dar uma outra sessão prática. Leia esse trecho, esse parágrafo de São 99. Para que você seja lembrado, para que você use as circunstâncias, aliás, as consequências do pecado, como um professor, como um alerta, quando você estiver tentando, aliás, quando você estiver tentado a voltar para aqueles antigos pecados, ou cair em outros pecados. Lembre-se das consequências que você tem corrido por causa de pecados passados. Que isso seja um alerta, irmão. Há uma experiência, infelizmente, dolorida, dolorosa, que já experimentamos aqui enquanto igreja, de aplicações de disciplina. Isso é natural na igreja, e a disciplina vai nos formar, nós já ouvimos isso hoje. Mas eu me lembro que uma das graças de Deus, no sofrimento que experimentamos nessas disciplinas, é que o Senhor despertou nós. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos fez pessoas mais atentas, mais tementes a Deus. E nos encoraja. Talvez você esteja passando aí por alguma consequência dos seus pecados, mas eu me encorajo. Use isso para despertar, para abrir seus olhos. E quando você estiver diante de uma nova tentação, lembre-se das consequências. Não seja um medo que te leva ao pecado. Que essa educação seja de fato pela fé. O Keller fala algo interessante no livro central.
diz, de fato, a nossa santificação deve ser motivada com amor à obra, uma gratidão à obra de Cristo na cruz. A santificação também é pela fé. Mas alguém que não assassina outra pessoa por medo de ser punido é um benefício. É uma boa ferramenta. A lei é uma boa ferramenta para despertá-los. Amém? Que Cristo seja a sua prioridade. Vamos orar no Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para que a palavra nos desperte, nos alerte. Nós precisamos de Ti para que o Senhor nos dê força para se levantar nessa manhã. Se há pessoas aqui, Senhor, que estão caídas, que estão prostradas, que estão fracas, que o Senhor verifique a nossa força, que o Senhor coloque os nossos olhos em Ti, na vitória que já foi comprada, vencida na cruz. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, Pai. Desperta-nos, Senhor. Aplique, Senhor, essa palavra nos nossos corações, para que possamos viver diante do Senhor com o coração voltado para Ti. Em nome de Jesus.